Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje vou falar-vos de Uma Educação de Tara Westover. Este é um livro que terminei ontem de ler e ainda estou um bocadinho atordoado com isto, fiquei um bocadinho abananado com esta leitura, porque é uma leitura que é fantástica e que nos deixa um bocadinho surpreendidos com o ser humano e com as pessoas e com a maneira das pessoas agirem e há muitas perguntas na minha cabeça porque este livro leva-nos a questionar muita coisa e leva-nos a compreender também muita coisa de que se passa no mundo, mas não é pela melhor maneira, que não são as coisas mais fáceis de compreender e não são coisas que nós queremos assimilar, mas são coisas que existem e é um livro que nos faz, pelo menos, pensar. Ora, primeiro que tudo, a capa não é uma capa feia, mas esta capa era uma capa muito mais bonita. A capa em que mostra a montanha, que é o sítio que é tão querido para a personagem principal, e o desenho que faz a imagem do lápis. E as duas coisas que são contraditórias e que podiam ao mesmo tempo conviver uma com a outra, que é a montanha, o local de nascimento, a família e a educação. E são coisas que neste livro e nesta família são coisas que não se juntam uma à outra. Mesmo comparando as duas capas, a portuguesa e a estrangeira, de onde foi tirada a nossa capa, onde reparar a diferença. A diferença é a falta da montanha. Porquê é que retiraram a montanha? A montanha é uma das principais personagens, não digamos personagens, mas é uma das principais coisas que a autora fala no livro. É um símbolo do que acaba por ser para ela a família e tudo o que a bloqueia. Por isso, porquê tirar da imagem a montanha? Continuo sem perceber os artistas que fazem as capas em Portugal. Esta é a história da biografia, é uma biografia, é uma história verdadeira, da Tara Westover, a filha mais nova de um casal que vive no estado de Idaho, e tanto o pai como a mãe. E no início nós pensamos que será especialmente o pai, mas no final a mãe também tem muita culpa no cartório, mas eles são extremistas, são fanáticos da religião, eles são mormons, vivem mais ou menos isolados da comunidade, têm uma mania da perseguição do governo, distorcem histórias e a religião, por um lado, pode justificar todas essas coisas que eles não gostam. O governo, os socialistas, a mania da perseguição, o fim do mundo que se aproxima, ele leva a vida a fazer uma despensa enorme, porque quando o fim do mundo vier, eles vão ser os únicos que vão ter comida. Quando eles fazem um grande depósito de gasolina no sítio onde vivem, o pai dele tem uma sucata e então fazem um grande depósito de gasolina, porque quando acabar a energia, eles vão ser os únicos que são completamente fanáticos. E todas estas coisas acabam por ser incutidas nos 7 filhos que o casal tem. Eles privam os filhos da educação, eles nem são registados, nem têm um bilhete de identidade, nada.
não são vacinados, nunca vão ao médico, a mãe é parteira e faz óleos, mesinhas, coisas com plantas, e assim são tratadas as doenças, todas as doenças que aparecem, que vão aparecendo na vida de um casal e 7 filhos, e ainda por cima a trabalharem numa sucata onde acontecem vários acidentes, e alguns acidentes bastante graves. Tudo, uma das coisas que me exaltam neste livro é a maneira como o pai põe as coisas nas mãos do Senhor. E se o Senhor quiser, será como Ele quiser. E aí acontecem os maiores acidentes, acontecem as maiores coisas. Para mim é mesmo negligência. Mas a filha descobre que existe ali uma doença bipolar não tratada, evidentemente, que leva a muitas das coisas que o pai é. E ele tem alguns momentos carinhosos de pai, poucos, mas tem, mas são contrastados com momentos de grande violência, de dureza, muita dureza, e tudo isso fica incutido na cabeça dos jovens e fica incutido de uma maneira que eles ficam a agir e ficam a passar mal da cabeça para o resto da vida. E a vida que acompanhamos aqui neste livro é a vida da Tara, que fica totalmente bloqueada e que pisa uma escola pela primeira vez aos 17 anos, mas que consegue, passados muitos anos, ser doutorada pela Universidade de Cambridge, em Inglaterra. Por isso é um longo caminho que ela atravessa, são muitos bloqueios, são muitas dificuldades em integrar-se na sociedade comum e nas coisas mais simples. Por vezes, lembro-me, por exemplo, quando ela fez o primeiro exame de admissão a uma escola e que lhe apresentaram um exame de escolhas múltiplas, e ela nunca tinha visto, não sabia como é que se fazia as escolhas múltiplas, até que a examinadora teve que lhe dizer: não, a resposta que considerares correta é a resposta que tu pões uma cruzinha ou que pintas de preto, porque ela nunca tinha visto. Há coisas que ela era completamente ignorante, e a viagem dela de ir dessa completa ignorância até ser doutorada pela Universidade de Cambridge é muito interessante de observar, é muito interessante de ler. O livro está muito bem escrito, ela é muito inteligente, mas livrar-se de todos os bloqueios e de todas as manipulações. A mãe também tem uma mentalidade quase perversa, porque por um lado a carinha acompanha, diz que percebe, por outro lado não percebe nada e vira-se completamente. Ela é totalmente dedicada ao pai, e o que o pai diz é como se fosse um profeta. Ela acarreta e ela faz, mas todo esse percurso na vida dela é o que lemos neste livro, Uma Educação, a que eu dei 5 estrelas e que eu aconselho toda a gente a ler e a discutir e a pensar sobre o que acontece aqui neste livro. É uma boa leitura, uma leitura que não é uma leitura difícil, porque está muito bem escrito, acessível a toda a gente. Se já leram, digam o que acharam. Se ainda não leram, têm que ler. É mesmo obrigatória esta leitura. E espero que tenha-vos pelo menos entusiasmado para este livro. Gostava mesmo que lessem e que dissessem alguma coisa. Até lá, despeço-me, até à próxima. Boas leituras.